Tema Livre Podcast. Senhoras e senhores, satisfação receber vocês aqui no nosso Tema Livre Podcast. Muito obrigado pela companhia. Já vou pedir para deixar o like nesse momento. E claro, se inscreve no nosso canal, dá moral para a gente poder continuar nosso trabalho aqui à frente da nossa programação do podcast Tema Livre. Tamo junto. Hoje, recebendo essa grande figura, meu amigo comunicador Luciano Santos. Seja bem-vindo. Muito bem, obrigado Jorge pelo convite, é uma honra estar aqui nesse programa, Tema Livre Podcast, um projeto que quando você falou para mim, eu falei, Jorge, vai ser sucesso. E graças a Deus o pessoal vem abraçando bem, vem sendo algo bem legal, bem bacana, e a gente tem pessoas que incentivam, isso é muito importante. Além, obviamente, do seu conhecimento técnico, né? Que o pessoal conhece como comunicador, hoje apresentador do Jornal da Alternativa, segunda edição, meio-dia até as 13 horas, mas você tem uma história aí muito longa e que inclui essa parte de produção, essa parte também de técnica. Quando você falou assim, Jorge, eu pensei que você ia falar como vai o tempo e a temperatura. Porque ele já começa o programa assim, né? Na Alternativa ele já vai soltando o tempo e a temperatura. É que o pessoal, o jornalismo aqui do interior tem essa questão, né? Da abertura do programa. Sim. Aí você já vai logo direto ao tempo. O sertanejo ele já quer logo saber como é que tá aí. Se vai chover, se vai ter sol. Então assim, é aquela expectativa. Quando você tirou férias, e eu fiquei 2 semanas agora recentemente em seu lugar. E todo dia você me encaminhava a pauta e o tempo e a temperatura, né? Olha, vai ter isso aí, o tempo e a temperatura. Só que ele estava de férias, maestro. Então, rodando aí, trabalhando, eu vi algumas fotos na roça. Eu acho que naquele dia ou não tinha sinal, ou o compromisso foi tão grande que você esqueceu. Eu falei, não vou cobrar. Quando eu chegar lá, eu vejo a pauta. E dito certo, cheguei lá, fui olhar a pauta. Olhei a pauta, falei, não, tá tranquilo, coloquei a pauta. Só que no automático, eu coloquei a vinheta do tempo e a temperatura. E aí entrou, né? Como vai o tempo e a temperatura? Aí eu falei, caramba, eu não sei qual é o tempo e a temperatura. Brumado mínima de 20 graus, máxima de 32. Mudei a vinheta na hora. Chutei. Eu falei, geralmente... Basicamente, quando tá sol e um pouco de nuvem no céu, a temperatura embrumada é essa. 20 de mínima, 30, 33 graus é o máximo. Mínima de 20, máxima de 32. Eu falei de nuvem, só mudei a vinheta. Eu falei, tomara que hoje fique esse tempo. Mas é bacana, cara. É uma experiência legal pra mim, que pra você, já oficialmente quantos anos já? De rádio, 28 anos. 28 anos de rádio. Mas você tem um trabalho na técnica, que é um trabalho que é dos bastidores, que é realmente bem complicado, bem difícil de se fazer, exige necessariamente um conhecimento técnico e que muitas pessoas não, ninguém vê. As coisas vão ao ar, por exemplo, nós estamos gravando daqui para cá, o que está lá acontecendo... O coração está ali atrás. Está ali atrás e não está sendo visto, né? Sentar aqui e fazer é a parte mais fácil. Eu até te falei isso, da questão de estar conversando sobre a possibilidade de fazer ao vivo. E para mim, uma tranquilidade em fazer. O problema não é aqui, o problema é o que demanda lá. Na rádio não é diferente. Chega na casa das pessoas, legal, beleza. Mas como é? Fala para a galera que não entende, não conhece, como é que funciona aquilo ali nos bastidores. Olha, o rádio, no interior, ele é bem complexo, né? Nas grandes capitais, hoje nós temos muita tecnologia, né? Muita tecnologia já aplicada. E no interior, a gente às vezes acaba fazendo um pouquinho de milagre. Então, assim, eu não tenho formação em engenharia, né? A questão de engenharia elétrica ou engenharia de radiodifusão. Mas o que eu aprendi, né, foi com muita curiosidade, conhecimento, lendo bastante. Depois veio o recurso do smartphone, que a gente acaba estudando um pouco a questão do rádio. Chega um equipamento novo, você vai aprender, você vai para a prática, às vezes chega um processador novo, e aí você coloca esse processador para funcionar. E aí na prática você vai ouvindo, né? Você tem que ter o ouvido afinado, e vai ouvindo, vai aperfeiçoando a qualidade de áudio, e aos poucos você vai ganhando conhecimento e ganhando confiança, né? Mas por mais que você diga, e é evidente isso,
que ainda não temos aquela grande tecnologia no interior, considerando o próprio ambiente do interior, 15 anos para cá evoluiu muita coisa, né? Evoluiu bastante. Hoje a gente, antigamente, tinha a história do analógico, né? Então você tinha que usar vários equipamentos. Era uma mesa de som, um equalizador, um compressor, às vezes tinha processador de voz. Então, eram vários equipamentos. Às vezes tinha um rack que dava quase 2 metros de altura. Hoje, o equalizador ele é digital, ou seja, ele equaliza, ele processa e ele faz a compressão de áudio. A mesa de som hoje deixou de ser mesa de som e virou console, que é apenas um botão que você aperta, libera canal de microfone, canal de música e canal de outros áudios, né? Então, assim, ele diminuiu a quantidade de equipamento e também a qualidade de áudio. E a qualidade de áudio melhorou consideravelmente. Obviamente, você tem microfones que exigem uma especificidade do microfone diferente. Ele tem que ali ter uma característica, mas você tem essa outra estrutura que dá a qualidade do que você pronuncia, do que você fala. E o interessante é que essa parte, não vou dizer burocrática, essa parte técnica que não aparece, como você colocou aqui no exemplo aqui do podcast, o coração, principalmente do rádio, que é onde você tem emissão de voz, onde você tem ali o áudio chegando até a casa das pessoas. Se aquilo ali não estiver funcionando, já era, não tem transmissão. É porque, como a gente falou aqui, no passado, os rádios também, o receptor em casa era analógico, então aquela qualidade de áudio não era perceptível. Às vezes a pessoa que estava ouvindo o rádio ali, ela ouvia aquela qualidade e ela não tinha noção. Hoje, com os receptores digitais que estão nas residências hoje tem celular, as pessoas escutam, né? Tem receptor hoje digital em casa, no seu rádio, no seu carro, que ele tem um sistema de RDS, ou seja, a emissora ela lança aqui textos, né? Por exemplo, o Jornal da Alternativa ao vivo agora, e aí você acompanha no seu veículo. É o sistema RDS, que é o texto que ele vai junto ao sistema de áudio. Então, o rádio hoje proporciona isso. Aquele nome que vai aparecendo quando chega na sintonia. Isso. Isso? Você sintonizou ali, por exemplo, a exemplo da Alternativa, 97,9 no seu carro. E aí, quando você demorar um pouquinho ali, você vai ver, vai aparecer o nome da emissora. O nome do programa. O nome do programa. Nossa. Tem equipamentos mais avançados, por exemplo, transmissores mais avançados. A pessoa consegue ter um limite de caracteres, né? Por exemplo, ali, ele consegue, enquanto o jornalista está falando a matéria, entra um resumo da matéria. Ele vai passando ali no monitor digital, ele vai passando. Mas isso não é para todos os transmissores, né? Por exemplo, o nosso mesmo aqui da Alternativa, ele mostra só o nome Alternativa FM. O primeiro programa que você fez na Rádio Alternativa, apresentando, foi sobre o quê? Olha, a minha história no rádio começou em 1998, né? Eu não tinha pretensão nenhuma de entrar em rádio. A minha vontade mesmo era trabalhar. Eu estava nos meus 16, 17 anos, estava prestes a prestar serviço num tiro de guerra. E aí eu fui na emissora Alternativa, nessa época, em 98, e conversei com o Emanuel Araújo, né, nessa época. E falei com ele que tinha vontade de trabalhar no rádio, mas não tinha conhecimento nenhum. Ele, muito prestativo, falou, não, você conversa com a Fátima, que na época também fazia a direção da rádio, junto com o Edgardo, o Gordinho, que tem história aqui, né? O nosso Laia Amorim contou muita história também do Gordinho aí. E aí eu fiz um teste, mas de madrugada. E aí a minha função, que o Edgardo na época colocou para mim, foi o seguinte: você vai entrar no ar meia-noite e vai sair 4 horas da manhã, mas você não vai falar uma palavra, simplesmente você vai tocar só música e vinheta. Eu falei, mas como eu vim para cá para me fazer programa de rádio? Ele falou, não, você vai fazer isso aí. E eu, como minha mãe me ensinou a obedecer... Começa de baixo. Eu obedeci e fiquei um tempo, né, só tocando música, o famoso disque J, né, só tocando o CD ali, as vinhetas. E aí, com o tempo, ele liberou para falar a hora certa. Agora você pode falar a hora certa. E eu nervoso, né, muito nervoso, tremendo, entrava para falar a hora certa na programação. E fui ganhando confiança. Você não fez igual aquele camarada, tem um áudio famoso na internet, né? Tem. Que ele entra e faz, são exatamente 10 e pouca. Tem. E aí, ao longo dos anos, né, aí eu comecei a fazer a programação mesmo, entrar no ar, mandar alô, e segui aí no programa, eu acho que por cerca de uns 2 anos, durante a madrugada. Um certo tempo surgiu a oportunidade de eu tirar a folga de um colega pela manhã.
Eu acho que na época foi até Rodrigo Oliveira, para fazer uma folga, tirar as férias dele. O programa era de 8 da manhã, acho que até meio-dia. E aí eu fiz. Fiz, mas assim, sabe quando você vai estrear um programa que você fica... Às vezes você dá um apagão e não consegue nem entrar no ar? Mas era musical? Era musical. E aí fiz o musical, o pessoal... eu sempre fui muito dedicado, né? Quando eu entro no projeto, eu quero assumir ele com muita responsabilidade. E fiz. E de lá para cá, fiz uns programas à tarde também na emissora. Depois aí eu saí de programação. Aí na época o Edgardo saiu da emissora. Ele foi para outros projetos dele em outros municípios, porque o Edgardo, na realidade, ele não é de Brumado, ele é da região de Minas Gerais. E aí o Emanuel falou, você vai ficar na parte técnica aí da rádio. Você vai fazer gravação de comerciais e a parte técnica, trabalhar com mesa de som, transmissor, o que precisar na parte técnica você vai fazer. E fiquei muitos anos na parte técnica, fiquei vários anos. Depois disso aí, entrou a programação como diretor de programação. Aí mais um pedido do Emanuel, né? Falou, você vai cuidar agora da programação comercial e musical da emissora. E fiquei aí um bom tempo. Acho que uns 15 anos, né, nessa função. Sem fazer programação? Sem fazer programação. Na grade. Na grade. Gravava comerciais, né? Participava de vez em quando, entrava com comentários. Tinha as participações, flashes, já fiz muito flash ao vivo também, na rua, reportagens. Mas era mais programação e técnica e também, às vezes, locução de cabine, né? Que é aquela gravação de comercial. Aí, recentemente, né, surgiu aí o espaço para mim apresentar o jornal, mas assim, eu não queria muito. É uma área que eu não queria atuar um pouco na área apesar de eu estar nos bastidores aí, depois nós vamos entrar nesse assunto. Eu abri uma caixinha de pergunta, coloquei sua foto e recebi uma pergunta que fala justamente sobre isso. Né? Eu vou até antecipar. A pessoa perguntou assim, como é que foi a responsabilidade de substituir Kaká? Que era um cara que vinha num horário nobre há longos anos. Eu ainda brinquei com a resposta. Eu falei, ele não substituiu o Kaká, ele me substituiu, pô. Que eu entrei depois. Mas, evidentemente, quem marcou história, quem estava ali, foi Kaká. E antes de você responder, eu me recordo. Eu me afastei e você falou, vou ficar só um tempo enquanto você volta. Foi. E eu dei uma entrevista para você e falei, você vai ficar aí, que eu não vou voltar. E aí você está lá até hoje. A ideia do jornal sempre não foi meu foco, porque quando surgiu aí, quando o Kaká saiu, né? E aí surgiu, inclusive cogitou seu nome, né? Sim. A ideia era você. Mas aí você também tinha outros projetos, acabou não dando para você continuar. E aí o Emanuel falou, olha, o jornal está aí aberto, se você quiser apresentar, você pode apresentar. Falei, então tá bom, eu vou ficar, quando surgir alguém, você pode colocar no meu lugar. Só que nessa história, eu tô aí, né, apresentando ainda. Desse surgir alguém até agora, já são o quê, 2 anos? Já tem uns 2 anos já, essa faixa, uns 2 anos. Passa ligeiro. Porque, aí você falou assim, você tinha pretensão de apresentar ou não? É porque é uma responsabilidade muito grande. O jornalismo, ele tem enfrentado algumas dificuldades no Brasil todo, no mundo, né? Porque tem a questão das fake news, sim, tem a questão da apuração da notícia, que não é fácil, principalmente quando você envolve órgãos públicos. Às vezes o ouvinte passa para a gente uma denúncia de uma situação que envolve uma secretaria, ou seja, infraestrutura, saúde, educação. E aí você ouve aquela parte, o denunciante, e aí você vai buscar os esclarecimentos com a pessoa que foi denunciada. Mas às vezes você não consegue o contato direto com aquele secretário, às vezes tem uma certa dificuldade. Então, o rádio, ele tem, sim, essa certa dificuldade. Então, a minha preocupação é levar ao ar uma notícia que traga a transparência, porque é complicado você chegar no ar, trazer uma denúncia. Fulano trouxe aqui uma denúncia de algo, mesmo ele apresentando documentos. Tem aqui documentos que alguém furtou algo. Mas e aí? E a parte envolvida? Você não ouviu ela. Então, às vezes chega uma mensagem instantânea, WhatsApp, e ali vem reclamando de uma determinada demanda, isso, você pega e lê, e pode ser só uma circunstância de oposição plantada para querer criar tumulto. E já aconteceu, infelizmente acontece. O pessoal não tem respeito pelo trabalho
e a notícia fica prejudicada. É uma responsabilidade, tem que estar atualizado sempre, buscando as informações diariamente, não é fácil não. E outra questão, igual você falou, 80% do material, mesmo você estando com a pauta pronta ali, várias matérias, né, gravadas, 80% do material acaba chegando ao vivo. O pessoal faz denúncia ali ao vivo. Então ao vivo, você tem que filtrar aquelas informações que acabam chegando. Eu costumo dizer no jornal, agora, inclusive ao vivo, né, que o jornalismo ele tem que ser democrático. E às vezes eu peço até às pessoas para mandar sugestões, denúncias e fazer críticas também. Claro. Porque não é porque eu estou lá apresentando o jornal que eu não sou suscetível à crítica, né? Então eu peço os ouvintes. A crítica, quando ela é absorvida de modo adequado e positivo, ela faz você evoluir. Eu peço. E aí tem essa questão também de trazer conteúdo. Às vezes não é fácil trazer conteúdo. Você tem que estar... você apresenta um jornal 360... Mas você falou para mim aqui que você não aguentava mais Marcos Paulo. Nos bastidores, mas esta testemunha que você não aguentava mais Marcos Paulo. Você não queria uma matéria de Marcos Paulo. Não quebra um galho, não. Ali é parceiro. Né? O nosso comandante Marcos Paulo, eu vou te dizer que ele é um repórter que... Ele ganhou a confiança da comunidade brumadense. Porque hoje as pessoas acabam ligando para ele e passando a informação, sim, às vezes dá a fonte, né? E ele, com todo o seu esforço, né? É um cara guerreiro, corre atrás e ele traz praticamente, ele alimenta do jornal, que sim, é a primeira edição, né? Às 7h30. Meu amigo, tá longe de ser fácil. Para quem acha que é fácil, mínimo, pelo menos umas 5 matérias de manhã e umas 5 matérias de tarde, né? Ou pelo menos 5 a 6 por dia. Tem que estar disponível. Isso. Uma coisa é você tirar e fazer 6 matérias para um dia. Outra coisa é você fazer todos os dias. Você criar, né, ali não é criar o assunto. O fato tem que existir, porque senão ele não é verdadeiro. E você ir em busca dele, extrair a informação, e é realmente bem complicado. Abração aí para o grande Marcos Paulo. Está convidado também a vir aqui. O Marcos tem história também na programação. Está convidado a passar aqui pelo nosso podcast e ajuda muito. Um cara humilde, um cara sereno, tranquilo, mas que tem um trabalho muito legal também. Aquela voz de veludo do programa da Alternativa FM. Tem patrocinador deles aí agora que estão aqui na programação do podcast com elas. Aí, é muito bom. Tá aqui na programação. Então, Lu, você assume o Jornal da Alternativa, ciente de toda a dificuldade, dessa grande responsabilidade. Teve algum ponto de referência, alguma inspiração de falar assim, eu vou tentar me basear, alguém que você assiste muito ou ouve muito e acompanha e usou como inspiração para você? É como eu te falei até no início aqui, né? Eu não fui aquele cara que ouvia rádio na infância. Tem muitos comunicadores, né? Que acaba ouvindo rádio desde a infância e aí vai tendo algumas pessoas como referência. Eu não ouvia muito rádio na infância. Eu comecei a ouvir rádio já aos meus 17, aliás, a 17 não, 12, 13, 14 anos. 17 foi quando eu entrei na Alternativa. E não tinha muita referência. Hoje eu me baseio muito nos telejornais, né, que eu assisto, né? A gente assiste muito telejornal. A gente ouve também algumas rádios a nível nacional. Eu gostava muito de ouvir a rádio nacional, a Voz do Brasil. A Voz do Brasil eu posso usar como referência, né, como apresentação jornalística. É uma informação sem lado, né? É uma informação. Isso, é uma informação. Ela não defende bandeira A ou B, né? Então, a Voz do Brasil, ela leva a informação direta ao ouvinte. Então, tive essa referência na questão da Voz do Brasil. E também, assim, eu tive alguns cursos de capacitação também. Eu não perdia curso de capacitação no rádio. Teve uma vez que surgiu uma oportunidade até na Alternativa, em Salvador, de fazer uma capacitação em DST, DST AIDS, é isso mesmo. Isso tem coisa de 10 anos. E aí ligaram para as rádios da região toda, oferecendo essa capacitação em Salvador para falar sobre a doença na época e também para uma oficina de rádio. Daqui das rádios da região, acho que o único que aceitou fui eu. E eu fui. Fiquei lá uns 3 dias, uma sexta, um sábado e um domingo. E eu gostei, porque lá teve a prática. Sim. Lá teve uma oficina na prática. Eles montaram um estúdio dentro do hotel e aí ofereceram uma temática para a gente apresentar um jornal. E aí, nessa época, a gente fez toda a temática, apresentou o jornal, trouxe algumas matérias. Dentro do próprio curso, a gente gravava com as pessoas
Aí não tinha celular, não. A gente usou um gravador mesmo, um gravadorzinho daqueles analógicos, e fez toda a temática e apresentou o jornal. Esse era o certificado. Você só recebia o certificado se fizesse essa temática do jornal. E você já tinha algum tempo de rádio? Já. Mas é isso que falta. Eu conversei hoje com uma amiga minha tratando sobre outro assunto. Ela disse o seguinte: tem muita gente que pede oportunidade e quando você pensa em dar oportunidade, a pessoa não está preparada. Ela não tem a qualificação, ela não se preparou. A oportunidade surgindo, você tem que estar pronto. Né? Hoje você está numa grande responsabilidade, já há algum tempo, fazendo muito bem feito, mas porque você se preparou ao longo desses anos, você encarou as adversidades, você encarou os desafios, você foi para cima na coisa e hoje você tem como fazer. As pessoas querem achar tudo pronto, querem falar que é difícil, que Brumado isso ou que a região aquilo. Primeiro faz a sua parte, se prepara, fica ali condensado a desenvolver o trabalho bem feito. Quando a oportunidade surgir, você vai estar pronto para fazer. Como você falou, né? Quando eu já ingressado no rádio, aí eu sempre fui de avaliar as coisas. Eu tive isso para mim. Eu falei, será que eu vou ficar só, né, nos bastidores, por exemplo? Por que eu falei bastidores? Porque eu não tinha nenhuma capacitação. Eu falei, não, eu vou me especializar. E na época, muitas críticas surgiam. As pessoas falavam, para que você vai tirar um DRT? Que hoje é o registro do radialista, né? Para que você vai tirar um DRT? Para que você vai se profissionalizar na área do rádio? Eu falei, eu estou na área. Então, se eu quero um futuro para mim, eu tenho que alinhar a essa área que eu estou. Aí fiz o curso de DRT, como eu te falei, na questão dos certificados. Depois desse certificado aí de Salvador, já tirei vários outros, participei de outros cursos, mas o DRT eu não tinha. Aí, acho que tem uns 10 anos atrás, eu dei entrada no meu DRT e tirei, né? Que é o registro profissional. Registro profissional. Hoje nem se fala mais em DRT, hoje fala no registro profissional, que é um número que o profissional tem registrado no Ministério do Trabalho, sim, no qual ali ele atua naquela área. Se você buscar lá no Ministério do Trabalho, você vai colocar o seu número, sua numeração, e você vai lá, radialista. E por último agora, coisa de 5 anos mais ou menos, eu tirei também o de jornalismo. Só que o de jornalismo, aí você fala, você fez faculdade? Não. Tem uma lei no Ministério do Trabalho que ela ainda garante, né, você tirar o registro profissional de jornalista fazendo o curso. E aí, como tinha essa brecha ainda, eu aproveitei, fiz esse curso de jornalista e hoje eu tenho o DRT de radialista e jornalista. Tem vontade de fazer o curso de jornalismo? Tenho vontade. Inclusive, eu estou até, né, já tem informações que já tem em Brumado, né, o curso de jornalismo online, sim, mas já me informaram que vai ter presencial também. O curso de jornalismo. Eu não sei se vou ingressar agora, porque depois que você casa, família, correria do trabalho, às vezes você sobra um certo tempo à noite, que é o tempo que você tem que se dedicar também a filhos. É a programação da instituição nova aí ou é outra instituição, a presencial? Não, outra instituição. Presencial? É presencial. Outra instituição já manifestou, inclusive eu já vi divulgações dela na mídia aí, legal, né, com relação à faculdade de jornalismo mesmo. E aí eu consultei, parece que vai ter aulas presenciais aqui. Se for presencial, vou dar o spoiler. Eu e o Luciano vamos ser colega de sala. Não, mas é muito interessante. Acho fantástico. E acho que a gente tem que valorizar o esforço de quem se forma, quem estuda, quem faz. E quem quer alguma coisa. Como você falou, você está na área, vive já há longos anos disso. Então, acho que é bom profissionalizar, buscar o esforço. Ajusta. Tá casado, tem filho, mas adequa, aperta dali. Faz ali um contrato melhorzinho aqui ali, vai vencendo e vai seguindo, né? Ainda dentro da linha de raciocínio aí, inclusive teve colegas da gente que perdeu a oportunidade de trabalhar fora por conta desse documento, né? Eu tive colegas dentro da própria emissora que teve uma ligação, né? Um diretor de uma rádio de Minas ligou e na época ele perguntou, olha, tem algum locutor aí que a gente podia conversar? Aí, inclusive, na época eu passei para um colega meu. Aí ele conversou e tudo, deixou alinhado. Na época, acho que tem coisa de 2 anos. 2 anos, não 10 anos, eu estou com 2 anos na cabeça. Tem uma coisa de uns 10 anos. Alinhou e tudo, salário de R$2.000, aluguel e tudo, porque a rádio lá em Minas estava precisando de um locutor, um comunicador urgente. E aí alinhou o salário. Aí na reta final ele falou assim, me passa a numeração da sua DRT, que eu vou aqui fazer toda a sua documentação. Aí o nosso colega falou assim, eu não tenho DRT. Aí o diretor falou, infelizmente então não posso te contratar. Porque assim, as grandes emissoras hoje,
às vezes ela contrata o comunicador, né? Tem um contrato ali e tal, ela contrata o radialista, o comunicador sem o registro. Mas tem grandes emissoras que ela só contrata o locutor ou o radialista se tiver o registro profissional. Teve um curso aqui na Cidade de Livramento, há um tempo atrás, e algumas pessoas fizeram. Fizeram. Boa parte aqui, uma galera aqui em Brumado fez. Depois a gente trouxe esse curso para Brumado também. Foi feito esse curso aqui em Brumado. Aí teve uma terceira oportunidade, mas eu acho que deu algum problema aí. Um pessoal que veio de outra cidade acabou oferecendo esse curso e o curso não foi para frente, não. Tem curso técnico de rádio e TV, você já viu? Tem. Curso técnico de rádio e TV. Uma vez eu busquei as informações na legislação para tentar alinhar a possibilidade de trazer uma turma em parceria. Pô, é fantástico. Eu acho que conseguiria abranger, claro, se as pessoas entenderem da importância, né? Porque vai dizer, mas eu já faço isso aqui há 10 anos, para que é que eu quero fazer? Pô, além da legalidade da coisa, você gerar ali uma documentação, pensar no futuro, em outras perspectivas de propostas que você pode ter, receber e estar apto a desenvolver. E, claro, aprender. Ninguém é tão perfeito que não possa ser evoluído, melhorado, né? A gente melhora a cada dia. E é um curso bacana. Eu espero que em breve tenha em Brumado essa possibilidade, ou pelo menos na região, para que atenda a região. Deixa eu dar um recado aqui especial. Hoje eu estou conseguindo. É o tempo que você vai beliscando aí também. Hoje eu estou conseguindo beliscar aqui, porque hoje a galera da Artesão mandou pra gente aqui, meu amigo, uma fritas, um negocinho aqui, uma batatinha frita e uma carninha. Tá bom, hein, maestro? O maestro tá ali beliscando. O maestro é fã né, maestro? Ele já deu risada. 77999426319, Artesão Pizzaria. 7734416185, meu amigo. É Artesão Pizzaria BDO, lá na rede social também. Coronel Zeca Leite, no bairro Jardim Brasil, na cidade de Brumado. Aí, ó, vai lá no Instagram, faz o seu pedido, vai estar na tela aqui para você as informações da Artesão Pizzaria. Tem esfirra, pizza, lanche, sanduíche, tira-gosto, é muita coisa, né? E o melhor, a pizzaria Artesão e o preço, tiquinho. Olha, inclusive eu vou até, como cliente aqui, né, vou até comentar, porque eu nunca tinha pedido ainda uma pizza da Artesão. E aí, eu estava em casa com a família e tal, o pessoal falou, e aí, vamos comer o quê? Eu falei, peraí, vou pedir uma pizza. Lembrei logo do Tema Livre Podcast, fui lá pelo WhatsApp, rapidinho fiz o pedido, fizemos uma tamanho família lá, meu amigo, quando chegou, né? Que delícia, rapaz. A esposa logo falou, não, agora pronto, pizza é só aqui agora. E aí, e o preço, como você falou, é um preço bacana. Porque às vezes você pensa, porque está oferecendo muita qualidade, o preço tem que ser exorbitante. Não, às vezes dá para oferecer muita qualidade com um preço que atende o consumidor. Perfeito. Isso é uma coisa importante você falar. Às vezes acha que para ter um produto de qualidade você tem que gastar muito. Você achando o lugar certo, né? E a gente tem um prazer aqui, manda um abraço à galera da Artesão, que atende muito bem a gente aqui no nosso podcast. Amiga Patrícia, toda a equipe que está trabalhando, meu amigo Tiquinho, todos os demais aí da Artesão Pizzaria. O maestro está feliz. O maestro está feliz hoje porque hoje está rolando uma carninha e uma batata. Ele falou que gosta mais dessa linha aí, né, maestro? De alimentação. Né? Tomando uma Coca-Cola, então, hoje ele tá feliz. Tá igual a pinto no lixo, como diz a história. Luciano, aqui também tem uma marca que passa, além da Artesão Pizzaria. Toda semana tem uma marca que passa aqui. Eu tô falando para ver se ela passa e ela não passa. Salvador Pescados. Vai chegar. Meus amigos da Salvador Pescados também. Maravilhoso aí, viu? 97 News. Blog, site da nossa cidade, que tem uma expansão regional. Notícias, informações. Também uma atuação profissional sua, uma responsabilidade. Você como proprietário do 97 News, fazendo um trabalho muito bacana e de imensa responsabilidade, que é levar essa notícia, essa informação. Jorge, mais um projeto que Deus tem me abençoado bastante, porque assim, às vezes eu peço pouco e Deus, ele enche a caixinha de presente e me entrega. O 97 News surgiu assim, eu trabalhando na emissora, né? O 97 News ele pertencia à Rádio Alternativa, o Emanuel Araújo. E aí um certo tempo, tornou-se desgastante para ele. Ele falou, olha, para mim não dá mais, é muito desgastante, porque às vezes quem está do outro lado na tela, ou às vezes quem está acessando aqui pensa que é fácil, mas aqui existe uma burocracia por trás de todo o sistema.
E ele falou para mim não dá mais. Eu falei assim, eu tenho interesse no projeto. Aí a gente sentou, combinou tudo certinho. Aí eu assumi o projeto do 97 News. Mas eu vou te falar a verdade, não foi fácil não. Foram 2 anos de muita dificuldade. Inclusive apliquei dinheiro do meu bolso, né? E a minha mulher na época falou assim, você é maluco? Você está aplicando dinheiro do seu bolso nesse projeto? Eu falei, não, calma, que nós vamos colher frutos. Nós vamos colher frutos. E foi. 2 anos. Na época eu tinha o nosso saudoso Daniel Simur, que trabalhou comigo um tempo também. O Daniel passou por diversos blogs aqui. Inclusive foi um dos pioneiros, né? Porque na época que não existia blog na cidade, tinha um sistema aqui, acho que era uma empresa, né, prestadora de internet, e ela tinha uma página, que nessa página ela tinha um jornalismo. Sim. Então foi um dos pioneiros. E ele começou escrevendo aí para esse pessoal. E depois foram surgindo, né, os blogs. E o 97 News, na época, ele surgiu aí, acho que em segundo ou terceiro lugar dessas mídias aí escritas. E aí o Emanuel, como eu te falei, ele não quis mais tocar o projeto. Eu assumi, fiquei por 2 anos aí, né, capengando, e deu certo, né? Eu insisti, apliquei recursos, e hoje, né, o 97 News foi fundado em 2010, já estamos com 12 anos, né, na minha direção já está aí na faixa de uns 8 ou 9 anos, e não estou rico, é difícil, viu? Mas assim, eu vou te dizer, eu consigo, né, trazer alguns benefícios juntamente com a área de rádio, de comunicação que eu já faço, mas o 97 News hoje traz alguns benefícios. E também a área profissional, né? Eu aprendi a gostar dessa área escrita, né? Algumas matérias nossas, a maioria são escritas por jornalistas profissionais, né? Tem a questão do freelance, que a gente acaba mandando ali o conteúdo para eles, e eles retornam para a empresa. E alguns materiais também eu mesmo escrevo, né? Eu escrevo, às vezes tem algum conteúdo ali que eu escrevo e que eu tenho algumas dúvidas com relação à área, por exemplo, de direito mesmo. Às vezes eu lhe consulto, doutor Jorge, essa área aqui, como é que a gente segue essa linha? Então, assim... sempre pensando em dar qualidade na informação. Dar qualidade. E hoje, assim, temos referências boas aqui na nossa cidade, né? Temos vários blogs aí. E o 97 News, graças a Deus, ele está indo no caminho certo e... A intenção é expandir o projeto. Brumado, eu acho que foi uma das poucas cidades da nossa região que conseguiu suportar 4, 5 bons blogs em níveis altos. Porque se você chega em outras cidades, você tem o blog de fulano, o pessoal fala muito em um. Né? Muito em um, blog outro. Do Léo, blog do Márcio, blog esse, blog do Anderson, blog de fulano, blog... Quando você chega em Brumado, você tem uma gama grande e de blogs que se sustentam por esse trabalho. Né, que fazem bons redações, bons trabalhos. Eu prefiro o 97 News, né? Minha parceria aqui, divulgo inclusive lá, sem ciúme de vocês. Lá Amorim veio aqui, ficou ciumando. Nosso amigo lá. Bota aqui o Achei Sudoeste, lá Amorim. Um abraço a vocês, gente boa demais. Resenha, é parceiro, viu? Resenha foi bem legal. Achei Sudoeste, nosso amigo Cauê, nosso amigo lá Amorim, são parceiros. É legal, a gente faz essa resenha, mas é legal que a galera tem uma competição evidente com relação à parte profissional, mas nunca desrespeitosa. Cada um sabendo que aquilo ali puxa o espaço de um e de outro. É o que eu falo pro pessoal sempre. Pessoal, legal, você começou o podcast, agora vão vir vários. Falei, eu imagino que venham vários, né? Vão ter outros em breve, o pessoal vai lançar aqui, vai lançar ali, e isso é normal. Inclusive vai ampliar a cultura do conteúdo podcast no nosso consumo da região. No blog não foi diferente, saiu um, outro, aí vieram vários. Tinha hora que apareceram, aí vai sumindo, aí vai ficando e consolida quem realmente agrada a população, quem agrada a sociedade, agrada no sentido de ter credibilidade na notícia. Rapaz, é complicado, você solta uma notícia, você agrada uma fatia e desagrada outra, e aí recebe mensagem. Já recebeu alguma mensagem assim? Rapaz, se você não tirar essa matéria aí agora, o bicho vai pegar. Alguma vez? Há várias. Isso aí já é de rotineiro já, né? É rotineiro. A gente, como eu te falei, a gente tenta fazer o jornalismo com muita responsabilidade. A intenção é sempre, né, ouvir as duas partes. Mas tem alguns conteúdos, principalmente o policial, que é aquele que você recebe o release, né, da autoridade policial, ou seja, da Polícia Militar ou da Polícia Civil.
e aí você recebe aquele release com aquelas informações que eles lhe passaram. Às vezes, a gente quer aprofundar mais no conteúdo e vai atrás de uma autoridade, grava com ela, faz a entrevista, tenta ouvir também a outra parte, mas nem sempre dá, né? Às vezes o cara foi um que cometeu um crime, ele está preso, né? Está detido, e aí você não consegue, tenta ouvir alguém da família. Quando você não consegue, você ouve só a parte da autoridade policial, e aí um familiar às vezes não fica muito satisfeito, né? Eu já recebi várias. É no WhatsApp, se você não tirar, eu vou aí na sua casa, eu sei onde você mora, eu descubro tudo sobre você, e a outra questão, vou lhe processar. Então, assim, são muitas as ameaças que a gente acaba recebendo. A mídia, de modo geral, ela sofre, e há uma discussão nesse sentido, da liberdade de expressão, do direito da informação e do limite dessas circunstâncias, né? É evidente que pelo direito de expressar, pelo direito de você levar a notícia, você não vai invadir o direito do outro. Isso. Você tem que ter ali a limitação. Mas se você também for burocratizar ou não informar porque o outro pode ficar chateado, a imprensa para e a mídia não vai funcionar, as informações não vão funcionar e a gente vem para um período de censura, né? A gente que coloca a cara, a tapa, coloca na mídia, a gente está disponível para receber elogios, receber críticas. Você que tem uma ação correta ou incorreta, você está disposto a receber críticas, a receber elogio, e as coisas acontecem assim. Mas tem pessoas que não querem que a bobagem às vezes que é feita seja publicada. Já teve algum político que procurou você para falar: pô, Luciano, você é meu amigo, Luciano, lhe vejo aqui todo dia, você está falando isso aqui de mim? Já aconteceu? Isso aí também é rotineiro, porque assim, existe o profissional, né? O profissional. E aí você tem ali, por exemplo, sua página de blog. E aquele político às vezes deu um certo vacilo, claro, e aí você vai trazer a informação de maneira correta, né, com toda a documentação. Político cometeu certa irregularidade, o Tribunal de Contas apontou isso aqui. E você traz essa informação com muita responsabilidade e também procura ele para ouvir o seu lado, né? Procura a parte. Aí ele já não quer. Aí ele fala: mas eu te conheço, poxa, você é meu amigo, como é que você vai fazer isso comigo? Eu falo: cara, eu sou um profissional. Eu apresento um jornal e também eu sou dono de um blog, então eu tenho que ser profissional. Você quer o direito a sua resposta? Você quer expor o que realmente aconteceu? Não. Então, existe aquela questão, né? De por que você conhece a pessoa e aí ele acha que você não deve publicar aquilo. Mas aí eu estou sendo parcial, negativo e mentiroso com o meu próprio internauta. Sim. Porque quando ele acessa o meu conteúdo, ele vai buscar a verdade. Ele preza pela ética. E aí, se eu não seguir essa linha, se eu não for profissional com o meu internauta, então é melhor parar de fazer o que eu estou fazendo. Agradar, desagradar vai acontecer. Agora, se você realmente se omitir diante da necessidade da situação, fica complicado. Eu perguntei de político porque a maioria não sabe o exercício do próprio mandato. Essa é a verdade. A gente até melhorou. Também se piorasse dessa última ia ser bem difícil, né? Essa nova composição, por exemplo, da Câmara de Vereadores melhorou. Algumas peças evoluíram tecnicamente, aí a conversa já flui um pouquinho melhor. Mas ainda assim, tem alguns que não sabem da própria função, não conhecem regimento, não entendem as suas atribuições, e aí quando recebem uma crítica, acha que tudo tem que ser ajeitado na amizade. Faz o trabalho bem feito que vai receber elogio. A mídia não está ali para bater e criticar ninguém, não. Está para falar o que está acontecendo. Só que o que estiver acontecendo for um fruto negativo, é porque a própria pessoa colheu, não é isso? A própria pessoa plantou, melhor dizendo. Com certeza. Tem aquela questão, né? Às vezes, politicamente falando, né, alguns gestores, seja ele no executivo, no legislativo, ele comete uma infração ou comete uma ilegalidade, até mesmo porque não conhece toda a questão política, a lei, né, o que está na lei. E aí você o procura para ele esclarecer, dando a oportunidade para ele esclarecer. Só que ele às vezes acaba, né, não aceitando a crítica que surge por parte do jornalismo falado, do jornalismo escrito. Tem aquela questão também do político que ele não passa a informação. Por exemplo,
Ah, mas eu tenho vários projetos aqui em benefício à cidade e você só me procurou agora para fazer uma crítica. Só que ele não passou aquele material à imprensa. Por que ele não procura a imprensa? Fala, ó, estou aqui te mandando um release aqui, independente de qualquer coisa, olha aqui o que eu estou prestando de serviço à comunidade. Então ele não procura a imprensa para passar aquela informação. E quando surge a crítica, aí ele não gosta, ele não quer que aquela crítica seja exposta. Mas eu acho que passa por uma questão de assessoria. Não desfazendo de ninguém, mas a maioria dos assessores, principalmente de vereadores, né, não são formados por grupos tecnicamente preparados para o auxílio do mandato do vereador. São pessoas que ajudaram na campanha, que contribuíram de alguma forma, uma indicação de alguém que ajudou, financiou a campanha. E aí não sabem sequer o que é que tem que fazer. Não fazem o marketing audiovisual, não fazem essa comunicação com a imprensa, não são ali porta-voz do mandato com a população, com a imprensa, enfim. E aí acaba acontecendo essas situações. Nunca recebeu convite para ser candidato, não? Não, nunca recebi nenhum convite assim na área da política, porque também, assim, eu nunca tive envolvimento na política, né? Tem pessoas que já crescem ali, né, participando, indo na sessão, assistindo, ou às vezes acompanhando debates no Legislativo, na Câmara dos Deputados. Eu nunca fui muito de participar nessa questão de política, não. E também nunca recebi convite. Eu recebi convite uma vez para ser presidente da associação do meu bairro. Só que eu também eu falei, ó, deixa isso quieto. Porque, problema por problema, me deixe fora mais de mais cheio de problema. Mas assim, a gente nunca pode dizer não. Sim. Por quê? Aí eu te digo aqui hoje, não, Jorge, eu não tenho pretensão. Não, então pode. Igual o vereador que foi eleito agora. E era da rádio também, pode. Fale que você nunca vai ser, vai ficar bom, porque aí a gente usa daqui uns anos isso. Podcast, tema livre, fazendo aquele corte, mas especial. Fala aí, ó, candidato, rapaz, sem jeito, homem. Porque rapaz, assim, ninguém sabe do futuro, né? Às vezes você fala, você disse que não tinha pretensões políticas, eu não sei. Ninguém sabe, né? O futuro, ele às vezes acaba sendo... Você segue uma linha, mas às vezes você... É interessante que, assim, você falou isso aí, perfeito, concordo perfeitamente, fiz uma brincadeira aqui, até porque é nosso colega e amigo. Com relação a... Não, eu nunca vou fazer isso. É muito complicado afirmar essa questão. Assim como, quando você é candidato uma vez, as pessoas já lhe dão como candidato numa próxima. Não necessariamente. Né? Tem pessoas que são apaixonadas por eleição e estão ali repetindo, mandato. Não é o caso de todo mundo. Às vezes você diz assim, ó, eu tenho como contribuir, eu tenho isso aqui para oferecer como contribuição, vou me colocar à disposição. Se chegar numa outra eleição e você tiver um outro projeto pessoal, ou você achar que o que você pensou em ser feito já foi feito, não tem obrigatoriedade de você entrar naquilo, né? Principalmente para quem não vive da política. Tem pessoas que querem viver da política, é diferente, né? Mas eu imagino, sinceramente, daqui a 2 anos, né, municipal já passa ligeiro demais. O que eu pensei, por exemplo, como candidato em 2020 em fazer, se tivesse sido feito, não tenho necessidade de ser candidato. Até agora não fizeram, mas pode fazer, né? E não tem necessidade de você falar assim, não tem que ser. Igualmente você, um cara que é um cara bem articulado, um cara da mídia, que sabe conversar, que está atento, dizer não vou ser, por que não? Pode ser um dia e certamente vai vir a contribuir. O futuro pertence a Deus e a gente precisa ter boas opções. A gente não pode fechar a porta de boas opções, não. Dentro ainda um pouco dessa temática e muito do que se fala na programação do jornal. Para a gente ir para a pessoa do Luciano, que eu vou chegar lá. Você hoje fala muito, porque é uma situação que a população clama com relação ao esgotamento sanitário da cidade, aos buracos na rua, que são vários. O que é que você pensa sobre essa questão? Não dizer a responsabilidade é desse ou daquele. O seu sentimento como um comunicador que todo dia tem que falar sobre aquele assunto, porque é um assunto inevitável, e como cidadão que vive nessa cidade que está sofrendo tudo isso. Eu sei que existe uma grande polêmica com relação a esse assunto. Porque, assim, o próprio gestor que está aí, ele está colocando a sua cabeça praticamente para ser degolada. Por quê? Ele está seguindo a tese de que a responsabilidade é da Embasa. Eu não vou tirar a razão dele, porque se você for olhar na questão de contratual, hoje não existe mais uma concessão com a Embasa. Não existe mais essa concessão. Então, na época,
há décadas, né, cerca de 50 anos atrás, era sim a responsabilidade da Embasa, tratamento da água e o esgotamento sanitário que não foi feito, né? E aí gestores foram empurrando isso com a barriga, empurrando, acho que não pensaram no futuro de Brumado, assim como outros municípios aí, os gestores acabam não pensando no futuro da cidade, e ficou essa situação. Como morador da cidade, eu considero uma situação horrível. Inclusive, parentes meus, parentes da minha esposa, que hoje moram fora, já há vários anos, vieram agora recente, no final do ano, da cidade e ficou estarrecido. Falou, rapaz, Brumado é uma cidade tão bonita, acolhedora, um povo educado. Brumado é uma cidade limpa. É uma cidade limpa. Ela está com aspecto, por conta desses buracos, parecendo que é uma cidade que está destruída, e realmente está. A parte, né, onde você transita ali realmente está bem complicado, mas é uma cidade limpa. É limpa. Tá? O odor está terrível. Terrível por conta dos buracos, mas é uma cidade limpa. É uma cidade limpa. Agora, no finalzinho também, eu acho que por conta de uma questão de licitação, a parte de vegetação também a gente percebeu que sim, não está sendo feita, né? Se está sendo feita, está sendo de modo bem lento, né? Eu acho que por conta de uma licitação que está acontecendo aí, acho que as empresas ainda estão em transição. Na questão do gestor, aí agora eu entro no lado político. Se eu fosse gestor, culpa é da Embasa, mas eu como gestor, eu vou pensar em quem? Na minha população. Eu vou pensar na saúde da minha população, eu vou pensar na estrutura da minha população. Então, o que eu iria fazer? Eu aplicaria todo o recurso para a manutenção do esgotamento sanitário e depois eu iria cobrar da empresa na justiça. Perfeitamente. Até porque existe, a nível constitucional, uma responsabilidade objetiva do município de fazer isso. Uhum. É por isso que entra a discussão. A responsabilidade também existe, de modo objetivo, do município em zelar. O contrato, executa o contrato. Isso. Leva à via judicial. Diz, olha, eles tinham que fazer, a situação ficou insustentável, nós precisamos fazer também por responsabilidade, agora tem que restituir o município. E fosse brigar na justiça contra a Embasa. Isso. E não deixar o povo sofrer, não. É porque fica uma situação, como a gente colocou aqui, desgastante, né? Você acha que é estratégia política de algum modo? Você acha que vai ter uma reviravolta? A gente está gravando aqui em março. 30º dia do mês de março. Dia 30 de março hoje. Você acha que vai ter uma reviravolta nos próximos 60 dias na estrutura visual, física da cidade, nesse aspecto, para dizer, ó, fulano resolveu? Pode ser uma estratégia, porque, é igual você falou, estamos gravando agora em março, né? Inclusive já saiu uma licitação no Diário Oficial para a licitação do serviço, água e esgoto. O prefeito, o próprio gestor, lançou um edital no qual vai licitar o serviço. Pode ser uma estratégia também. Daqui para o futuro, né, de ele dar uma repaginada na cidade e falar, o prefeito fez, né? Tem essa questão também. Mas, aí eu já volto atrás. Mas você seguiu uma linha ali desgastante, né? Desgastou. Bateu, mas vou lhe fazer um carinhozinho depois. Mas aí também tem aquela questão, né? O eleitor, ele também, ele tá um pouco, né? Apesar de que tem muitos eleitores ainda que estão fazendo muita coisa errada, mas tem eleitor que está mais acordado para esse lado da política, né? Às vezes ele tem um certo conhecimento e acaba percebendo esta ação também. O mal que fortalece esses atos da política é a memória curta. A memória curta. É aquela sensação de que o imediatismo, aquilo ali foi feito de modo imediato, pronto, está resolvido o problema. Não é assim. Inclusive, comer, para eu não conversar só de barriga. Só para eu ficar conversando de boca cheia. Conversa nós dois de boca cheia. Aí fala, o cara mal educado. Não, os dois. Agora são duas pessoas. A gente fala de questão pública, política. A esfera municipal é o alcance primeiro. Mas a gente tem uma situação a nível regional de necessidade de representação, inclusive para situações como essa. Talvez, se Brumado tivesse um representante, e aí, mas fulano... Minha opinião, me desculpem os demais. Eu não vejo hoje alguém que tem como prioridade a representação de Brumado a nível estadual. Hoje, nós não temos essa representação a nível estadual prioritária. O que a gente tem são pessoas que passam aqui, como passam em outras regiões, vão ali somando os seus votos, e é evidente que para você ter uma eleição mais tranquila, você tem que somar a quantidade de municípios, porém... em que pese deixar registrado, nós temos 50 mil eleitores. Brumado elege o deputado que quiser. Basta concentrar os votos. Elege o deputado que quiser. Esse ano vamos eleger esse. Trabalhou bem,
Tá aí, ó, tá vendo? A gente reelege ele. Não trabalhou bem, vamos eleger qual? E aí, buscando essa representatividade. Quando você fraciona o voto, o cara passa por aqui e teve 2.000 votos, o outro teve 3, na outra cidade ele teve 10, na outra ele teve 15. A representação não vai ser nunca a mesma. Ele não vai ter ali a mesma dedicação, o mesmo foco. Você não acha que falta essa figura? Você não acha que falta esse representante? Aí entre os dois lados da história, né? Você tem a população que acaba também não investindo, né, numa pessoa da cidade. Por exemplo, vou escolher um brumadense aqui para ser o nosso representante no estado. E aí entra também a figura do político, né? Aquele que está pensando só no seu umbigo, né? Ele não está pensando na comunidade, num grupo, na sociedade. Ele, eu vou aqui apoiar deputado A, porque amanhã deputado A vai me apoiar numa futura candidatura minha. Sim. O outro pensa da mesma forma. Então, cada um vai pensando no seu umbigo e esquece de trabalhar em conjunto, né, com um nome de Brumado. Mas tem oposição e situação. Tudo bem, a oposição trabalha o nome de Brumado e a situação também trabalha o nome de Brumado. Claro, junta-se isso à população, exatamente. Você consegue eleger uma pessoa. Exemplo, a gente fala muito de Guanabi, né? Exemplo, Guanabi, Vitória da Conquista. Então, lá existe esse consenso. Livramento também. Livramento, hoje nós temos representantes aí fortes. Barra da Estiva. Barra da Estiva. Marquinhos é representante de Barra da Estiva ou ele é de Barra da Estiva? Ele é de Barra da Estiva. Ele é de lá, a informação que a gente tem. Não sei se ele tem. Eu sei que ele tem votação em Aracatu. Eu sei que, obviamente, são municípios menores e você precisa ter, menor quantitativamente falando, e a gente precisa ter um número de votos para poder alcançar esse pleito natural que se trabalhe em outras cidades. Mas Brumado está sendo escada há muito tempo. Há muito tempo. Brumado é maior territorialmente, maior populacionalmente e não tem a representação que alguns outros menores a nível de tamanho territorial têm. Então, é uma questão de consciência política e é muito isso que você falou. Você vê os vereadores apoiando por interesse próprio. Tem vereador, não é o caso desse não, eu nem sei quem esses agora vão apoiar. Aconteceu na última. Vereador que recebia carro para rodar 3 meses fazendo campanha. Aí falou, você ganhou o quê? Não, fiquei rodando com carro. Tem que ser muito abestalhado para entrar nessas jogadas, sabe? Ainda bem que não foi reeleito esses bunda mole, porque eu vou te falar, cara vinha com Tinha até panfletos, né? Você recebeu o quê? Recebi panfletos para mim distribuir. Enfim. E aí a população, no final das contas, continua sem a representação, a cidade continua sem esse pulso e esse braço forte para poder brigar em nome da cidade, porque tem que ter. Luciano, eu vou te falar uma coisa aqui. Não tem problema nenhum, não vou revelar nome, mas não tem problema nenhum dizer isso. Já cheguei em um gabinete de Salvador, de uma deputada federal, e aguardando o acesso, a menina, muito solista e tal, ela se aproximou e disse, vocês são de onde? Aí falou, Brumado. A menina olhou uma para outra, sorriu, baixaram a cabeça e começaram a dar aquele sorrisinho. Quem estava comigo sentou e aguardou. Na hora eu levantei. Disse, minha senhora, por gentileza, qual o problema? O que foi? Falei, qual o problema? A senhora está sorrindo? Achou engraçado o nome da cidade? É meu. Eu sou assim. Quando eu quero brigar, eu brigo. Não importa o motivo. Se eu achar que eu tenho que brigar, eu brigo. Eu falei, a senhora, não é isso não. Eu falei, não entendi. A senhora deu uma risada de menosprezo, me incomodou, me desculpe. Aí fui me retirar, ela disse, não, deixa eu te falar uma coisa. É porque teve um pessoal aqui dessa cidade e o pessoal era tão engraçado. Aí eu fui aprofundando. Resumo da história. O que ela chamava de engraçado eram 2 figuras que eram eleitas à época, representando o município como vereadores, e que foram motivo de chacota, porque não sabiam conversar, não sabiam se expressar, foram lá falar um bocado de bobagem e levaram o nome da cidade de Brumado para esse gabinete. Quando saiu de lá, foram motivo de chacota. Quem ficou como a referência da chacota? O município. Porque a representação ela é feita por aquela pessoa que está ali em nome do município, representando os seus munícipes, a população. Então, daí é um exemplo de tantos outros que tem que se ter a necessidade de você ter bons representantes, seja a nível municipal, seja a nível estadual. Meu amigo, você chegar no lugar e não ter pulso, não saber o que você vai dizer, não saber se portar, você não entra em lugar nenhum, pode ser o presidente da República. Você entrar de cabecinha baixa, se eu estiver ali representando um mandato, se eu estiver ali em representação a uma situação,
como eu tenho, por exemplo, da minha profissão como advogado, quando eu vou representar, não é para cima nem para baixo, é aqui, ó. Para ninguém, não tem alteração para ninguém. Então, se você não tiver essa postura, como é que você vai representar uma cidade? Você vai representar 70 mil pessoas. 69, que não passa. 70 mil pessoas. Como é que você vai representar um grupo desse? Fica complicado, né? Nós tivemos aqui no passado alguns, né, representantes políticos nossos que, eu vou te dizer, viu, era uma situação, às vezes, vexatória. Porque tinha político que ele sentava no gabinete, mas quem fazia todos os projetos eram os assessores. Ou então ele era fantoche, né? Sim. Alguém manipulava ele ali para fazer os projetos, ou até mesmo para sentar lá na cadeira e entrar só dar boa noite e pronto. E não esboçar. E até hoje nós temos, viu? Eu pensei que você até ia dizer que hoje não nós tinha mais. temos, Eu já infelizmente, Infelizmente. nós temos vereadores hoje. Né, isso é uma verdade, né, é uma crítica construtiva, porque nós temos vereadores que sentam ali naquela bancada e dão boa noite e não comentam mais nada. Né? Não discute projeto, não apresenta projeto, não debate alguns assuntos. Ou seja, foi eleito pelo povo apenas para estar ali pela bancada de situação ou oposição? Para virar fantoche de alguém? A cadeira muda, tomando espaço de representação de verdade, mas a crítica construtiva não é nem ao vereador, não, é a população. A população, com certeza. Ao eleitor. É a Diz população. Assim, ó, observa, eu não vejo problema nenhum, não sei se você pensa diferente, da pessoa dar oportunidade a alguém. Falar, eu vou apostar naquilo ali. Bem que é uma aposta bem séria, né? E que pode gerar reflexos dos mais diversos. Nós estamos aí com a discussão da questão da escola em tempo integral, poder liberar no horário mais cedo, não liberar, e você vê a omissão. Você que acompanha e tá vendo assim, fala, poxa, eu queria tanto que meu filho saísse no horário regular, mais cedo, né? A outra pode dizer, não, eu queria que saísse mais tarde, e o vereador que você votou tá lá calado, porque ou não sabe ou não pode, por alguma razão, falar alguma coisa. A crítica precisa ser o eleitor. É o eleitor que muda isso aí, seja na representação municipal, na representação estadual. Se o eleitor não tomar a dianteira e dizer, peraí, sou eu que escolho essa zorra aqui, é Tite, o treinador da seleção brasileira, perder a Copa do Mundo e jogar a culpa em Jefferson. Que não, meu amigo, foi você que foi lá e escolheu, então vai dar esse resultado aí. Só deixar a observação, o Brasil vai ser campeão. Pode ser. O engraçado é que essa situação, ela é corriqueira pra gente também na área da comunicação, né? Sim. Você que apresentou lá o jornal e você também que faz o Tema Livre também aos sábados, eu acredito que você recebe essa demanda também. O ouvinte, né, ele acaba que todos os dias ligando para o rádio, né, ou até mesmo mandando mensagem para a redação do jornalismo, dizendo, vereador tal, que esteve aqui na minha comunidade, prometeu isso e aquilo, e hoje nem aqui vem, não veio tomar um café, não veio mais almoçar com a gente. Ou seja, mas quem colocou esse vereador lá? Foi a própria população, foi a própria comunidade. Ou seja, então assim, eu acho que é um momento da gente filtrar, Sim. né? Filtrar quem serão os candidatos nas próximas eleições. Fulano de tal. Existe a questão da oportunidade, igual você falou. Mas eu estou dando oportunidade, por exemplo, a Jorge Malaquias. Quem é Jorge Malaquias? Eu tenho que conhecer quem é você. Óbvio. Claro que eu não vou saber do seu RG, do seu CPF, mas eu vou buscar quem é Jorge Malaquias. Que é capaz de achar. Então, eu tenho que dar a oportunidade, sim, mas eu tenho que conhecer quem é esse candidato. É evidente. Porque amanhã ou depois eu posso cobrar dele. Aí você vai pela força da emoção, ou às vezes pela força maior de um saco de cimento. Emoção. Um saco de cimento. Mas quando você fala conhecê-lo, veja se eu estou errado. É um conhecer também tecnicamente. Porque você fala assim, conhecer porque a pessoa mora do lado da minha casa, não significa que é uma razão justificada para você dar esse suporte. Porque às vezes você conhece, está ali, mas você também sabe que não tem condição. Tem que ter uma racionalidade na coisa. Isso. Não, mas fulano tem uma vontade de ajudar. Observe o que acontece. Você tem um time de futebol, 10 na linha, 1 no gol. Eu vou montar o time com 10 voluntariosos, 10 camisa 5. Por quê? Porque todo mundo tem muita vontade, vai correr, vai correr atrás, mas não sabe matar a bola no peito, botar no chão, fazer o cruzamento, fazer o gol. Tem problema ali na armação do jogo. Não adianta você só ter boa vontade, não. Eu tenho vontade de correr atrás, eu tenho... Não. Tem que ter capacidade técnica.
Eu enxergo dessa maneira a questão política de modo municipal, estadual, federal. Tudo, meu amigo, você tem que saber o que você está fazendo. Luciano Santos foi apresentar um programa depois de ter cursos, experiência, anos de rádio, e foi lá apresentar uma programação de uma grande responsabilidade. Ah, botar fulaninho ali que fulano é doido para fazer. Vai lá, bota para ver a merda que vai dar. Aí na política pode, né? Na política pode tudo, é brincadeira o negócio desse. Não, a gente trata aqui, a gente discute essa situação, mas o assunto é sério, porque a depender de quem você escolhe para assumir a cadeira no Legislativo ou no Executivo, você pode ou, né, adiantar 10 anos no futuro do seu município, ou você retardar 10 anos. Nós tivemos aqui alguns gestores que, se na época pensasse no futuro de Brumado, nós não teríamos aqui vielas, né, essas ruas que temos aqui no centro, na parte histórica de Brumado, nós teríamos ruas bem largas e teríamos, né, hoje, quem sabe, outras faculdades, outros projetos. Então, assim, acho que Brumado regrediu muito. Reza a lenda, que vou dizer assim, porque não tenho propriedade comprobatória para discorrer, que a faculdade de Guanambi, o grupo ofereceu primeiro em Brumado, antes de instalar lá. Ele foi ofertado aqui e que houve um desleixo, uma falta de interesse de Brumado criar as condições necessárias. Não conheço a profundidade da discussão, o que é que foi que pediram, mas tem essa informação. Agora imagine, se nós tivéssemos aí há 15 anos, há 18 anos uma instituição, né? 15, acho que é 15 já, tá aí para mais já, né? Formei, enfim, me perdi, entre 15 e 20 anos já, de uma instituição trazendo pessoas para cá, construção civil em alta, os mercadinhos, aluguéis, tudo movimentando, tudo, a cidade crescendo, tudo se organizando de maneira diferente. O que você muito bem colocou. Ou você tem pessoas que auxiliam no progresso, ou você vai ter pessoas que vão influenciar negativamente e que vai, consequentemente, trazer uma regressão da possibilidade da nossa cidade. É triste, é óbvio e se repete. E você falou na questão até da área educacional, até na área do comércio. Sim. Brumado começou a expandir a área comercial agora, porque muitas empresas, né, estão fazendo estudos aí e estão vendo o potencial que Brumado está tendo na parte da economia. Mas isso no passado também, muitas empresas quiseram vir para Brumado, quiseram investir aqui, né? Eles iam no executivo, né? Na prefeitura, procuravam a Câmara de Vereadores para tentar lançar projetos, incentivos, mas aí naquela época a maioria, alguns vereadores sem conhecimento técnico, como a gente colocou aqui, era aquele vereador que simplesmente só ia para a zona rural, bater na porta do agricultor ali para tomar um cafezinho e já garantiu o voto para a próxima eleição, né? Ou seja, ele não pensava no futuro, vamos incentivar empresas a vir para Brumado para fortalecer a economia. Aí você fala assim, mas tinha as mineradoras. Sim, mas nós tínhamos a mineradora, mas vamos investir em outras áreas para fortalecer a população crescendo e a demanda de emprego precisando ser ampliada também. Você precisava ter emprego. Tanto que tem muitas pessoas hoje, a gente critica as pessoas que não se qualificam e querem o trabalho e às vezes é mais difícil, mas também falta muita oportunidade de trabalho. A verdade é essa. Se desde essa época tivessem tentado, ao invés de jogar só responsabilidade em mineradoras, já estava bem melhor, né? Com certeza. Aí, na realidade de hoje, aí você colocou também a questão política, né? A realidade de hoje, alguns vereadores estão progredindo bastante. Nós temos aí uma minoria aí que, inclusive, né, traz alguns debates lá ali na Câmara, mas falta mais. Falta mais. O vereador, ele tem um papel também de fiscalizar, e a gente pouco vê isso. A gente vê uma minoria ali fiscalizar, porque o vereador, quando ele é escolhido para estar ali naquela cadeira, ele tem autonomia, igual você falou, cara a cara, né, olho no olho. Ele pode chegar na instituição e falar assim, eu vim aqui fiscalizar e vou fiscalizar, eu quero ver o que tem de errado aqui. Mas às vezes a gente não vê isso, parece que, né, passou a mão ali na cabeça, eu não sei, ou é falta de conhecimento, falta de conhecimento técnico. Então não se vê muito essa fiscalização no município de Brumado. Não, falta, e eu acredito que seja falta de vontade
Porque de conhecimento não é possível, né? É. Hoje tantos outros meios já falam sobre isso. Você tem a internet hoje que dá a possibilidade de você ver outras ações semelhantes. Falta vontade. Falta condição de fazer e falta vontade. Falamos aqui bastante sobre rádio, sobre política, que é um assunto que vira muito, né? No dia a dia não tem jeito, inevitavelmente. Faz parte, né? Faz parte. Todos nós somos seres políticos de modo ativo. E isso acaba acontecendo. Se eu registrar aqui que o Tema Livre na 97, eu já falei, não lembro se foi o programa de Kaká com ele aqui ou se foi no online, não. Eu lembro que eu falei para algum comunicador aqui, que foi Luciano, vou dar os créditos aqui no podcast, foi Luciano que me ensinou a mexer ali na mesa, maestro, de aprender, né? Primeiro dia ele sentou ali do lado, e aí orientando, e eu comecei o programa aqui falando, e ele orientando. No segundo dia ele sentou do outro lado. Né? Aí no terceiro sábado distinto, no terceiro sábado ele sentou na sala dele, falou: qualquer coisa eu tô lá. Ele vinha aos sábados, além de trabalhar a semana toda para me ajudar. No quarto sábado eu cheguei e falei: Lu, já cheguei. Ele falou: tô na roça. Aí bateu uma preocupação, falei: agora lascou, vou tirar a rádio do ar. E aí eu falava assim, tipo, vamos aqui, tal, Tema Livre. E aí eu olhava, eu ia clicar, olhava de novo. Você vê que passava o tempo todinho da chamada. Aí eu entrava, respirava, desligar. É uma sensação, o início é terrível, né? Você vê aquele com medo da voz de errar. Eu vejo vários comunicadores, né, apresentadores de TV, falando desse friozinho na barriga todos os dias que você vai entrar no ar. E isso é verdade. Mesmo estando no rádio há 28 anos, todo dia que eu vou entrar no ar, no jornal, meio-dia, dá aquele friozinho na barriga. Porque eu acho que é uma sensação que faz parte. Você não pode chegar lá autoconfiante. Falar: não, eu sou o cara, eu vou fazer isso. Não. Você dá aquele friozinho, você, né, dá aquela segurada e fala: não, eu estou ao vivo, tenho que... Né? Então, igual você falou, na questão de locutores, eu me lembro aqui do saudoso Maluco do Veneno. Na época, quando o Maluco entrou no rádio, ele já entrou na era digital. E aí, Maluco falou assim: eu não sei trabalhar com computador. Aprende, você vai aprender. Aí foi também. Ele foi fazendo o programa e alguém sempre ajudando ele ali. Aí com um certo tempo falou: não, você vai operar, você vai tomar conta da mesa. E não era nem esse tipo de mesa hoje que é chamado de console, né? Que é só de botão. Era levantar canal e tudo. E aí foi ensinando ele, ensinando. Com um certo tempo ele dominou ali. Dominou muita coisa. Já jogava ouvinte no ar, sabia programar música, sabia abrir o microfone dele, o microfone auxiliar. Inclusive, quando tinha queda de energia, e às vezes, igual você falou, eu estava no sítio, que eu gosto muito de roça, eu sou igual o bicho do mato. Vou chegar lá. E aí ele ligava: ô, meu amigo Luciano, saiu do ar a rádio aqui. Eu falo: maluco, aperta o dedo no botão aí, liga o trem. Ele ligava, e eu ia orientando ele, né? Pelo telefone, orientando, e ele conseguia. Então, assim, todos os locutores que chegam na rádio, às vezes, falam assim: mas eu não tenho muito conhecimento nesse console aqui. Falo: não, você vai aprender. Vou te acompanhar aqui umas 2, 3 vezes. Aí, na quarta vez, eu já deixo logo ele à vontade. Por quê? Você está abandonando a pessoa? Não. É para você dar uma confiança para ele perceber que ele tem condições de aprender. Sim. Então, você dá aquela certa confiança, mesmo ele estando ali meio assim, receoso, falar: nossa, será que eu não vou apertar um botão errado? Mas você dá aquela confiança e aos poucos ele vai saindo daquela situação ali meio improvisada e deslancha. E tem um botão chamado pausa. Que se o bicho pegar, vai lá, para tudo e conversa. Não pode parar de conversar. Pausar e parar de conversar, né? Mas é bacana demais, sensação boa. Você falou um negócio aí que eu já estava aqui na mente para puxar. Você adora roça, sítio, fazenda. Você gosta da zona rural, da área rural, dessa movimentação. É algo que já é também bem particular seu. Você é nascido na área urbana ou rural da cidade? Eu nasci na área urbana, só que meus pais, né, todos dois foram da área rural. Inclusive meus pais se conheceram na área rural, depois que se casaram, aí vieram morar na cidade. Meu pai trabalhou na área de mineração, né, aposentou, 35 anos, trabalhou na Magnesita, na época da vaca gorda, que todo mundo falava de mãezita, né, mas ajudou muita gente aqui em Brumado.
E aí veio morar em Brumar, trabalhar na mineradora. Meu pai, naquela época, a Magnesita, acho que admitia com 17 anos. Eu sei que meu pai entrou com 17 anos na Magnesita. Tem um registro. Se não puder, eu não ele sei, está errado. Eu não sei como é que foi, mas me parece que ele entrou com 17 anos. E aí vieram morar aqui. Só que a gente sempre teve essa raiz na zona rural, né? Minha avó, por parte de pai, sempre morou na zona rural. Então a gente, morando aqui, quando tinha as férias da escola, vamos para a zona rural. Eu chegava a ficar 30 dias na roça, na zona rural. Às vezes com meus avós, ou até mesmo com meu pai e minha mãe. Aí, um certo tempo, meu pai construiu, né, uma casa para ele na zona rural, e aí a gente ficou frequentando a casa do meu pai na zona rural. E um certo tempo depois, eu consegui, né, construir o meu próprio barraquinho, né, com muita luta. Fazenda, senhor, já fazenda, isso é 97 mil, meu barraquinho, iluda, e para mim, assim, é um prazer, Jorge. Quando chega sexta-feira, 5 horas da tarde, graças a Deus que minha esposa, ela gosta da zona rural. E o meu filho pequeno também, de 5 anos, também gosta. O de 17 anos está naquela fase assim que, roça para mim não. Deixa eu aqui na cidade, no computador, casa da namorada, tudo bem. Mas o pequenininho se esbanja lá às vezes também. Então, eu gosto. Inclusive, eu falo direto, eu pretendo, depois que eu aposentar, morar na zona rural. Vai demorar. Rádio não aposenta, não. É complicado. Rádio não aposenta. Aí você faz um link de lá da roça, fala, tô aqui agora, vou fazer uma programação rural agora. Mas é legal pra caramba, é um mundo diferente, cara. São outras perspectivas, é você próximo da natureza, é você observar coisas que no dia a dia, na correria, você não observa. A simplicidade da zona rural, a tranquilidade, claro, quando você está num lugar que lhe permite isso, é muito gostoso, é muito agradável. Eu tenho satisfação, não tenho ainda casa em zona rural, pretendo ter, já conversei com a esposa e a gente cria essa logística. Infelizmente, hoje em dia, para construir é cada dia mais difícil. É difícil. O investimento é alto pra caramba, enfim. Mas é um lugar que eu gosto sempre de estar. A minha esposa, ela gosta também da área rural. E agora, como você falou, hoje, se você pretende construir na zona rural ou morar na zona rural, tem que ter essa pactuação. Se a sua esposa não gostar ou se o marido não gostar, aí fica complicado. Porque um quer ir, o outro não vai. Não dá liga, né? Então, graças a Deus lá, a gente teve essa toda sexta-feira um vai, o outro fica. Né? É complicado. E outra coisa, Jorge, o bom do contato com a natureza, principalmente para a gente que trabalha nessa área de comunicação e você também na área jurídica, é uma área que também que acarreta muito, né, a mente da gente. Você tá ali, rádio, segunda a sexta, apesar que é 24 horas, mas às vezes você dá uma fugidinha. Rádio de segunda a sexta, às vezes sábado, domingo dá um problema, você tem que ir para a serra também. Blog, né, informação ali o tempo todo. Então é muita informação na sua cabeça. E aí se você não der uma desligada num sábado, no domingo, chega um tempo que você não aguenta. O psicológico vai a 1000, a mente vai a 1000, e aí se você não estiver bem mentalmente, o seu corpo também não suporta. Então, eu tenho essa fuga, né? Acho que eu vou acelerar essa minha construção. Vou te falar. Você falou as coisas aí, não é brinquedo não. Tem hora que a cabeça tá... Você tá ali querendo fazer mais, mas você fala, poxa... Aí você conversa com algumas pessoas e fala assim, mas... Rapaz, você não tá observando o tanto de coisa que você tá fazendo, não? Fala, não, mas eu tô novo ainda, eu tenho que fazer. Fala, não, mas a máquina começa a pedir menos. Eu confesso, Lu, que eu tirei um tempo para mim de algumas coisas. Pô, esse período pandêmico, se ele não ensinou dentro de uma pandemia algumas prioridades e algumas situações das quais você precisa valorizar o que de fato é o que é mais importante e o que não é, acho que outra coisa não vai ensinar, né? Depois de uma dificuldade dessa aí, num período pandêmico, você não aprender o que é prioridade ou não escalar suas prioridades. E eu passei a separar algumas coisas para mim, né? Se eu pudesse, eu fazia isso aqui todo dia. Eu fazia ao vivo todo dia. Mas ele demanda uma estrutura, um trabalho, uma série de outras situações. Eu adoro a rádio, mas eu estou lá dia de sábado. Eu adoraria fazer mais dias. Às vezes eu vou... Você falou, passa 2 semanas aqui. Eu falei, foi 2 semanas. Pô, massa. Aí o pessoal, fica aí, pede Luciano aí pra fazer mais uma semana. E eu pensando, eu falei, meu Deus do céu, Luciano tem que voltar logo. Passei 2 semanas, curti pra caramba e já queria por conta de outros compromissos.
Durante o período pandêmico, refleti pra caramba, muitas situações. Eu perdi 15 quilos nos últimos 6 meses, sem fazer grandes esforços, claro. Refrigerante, um exercício e tal. Priorizando o quê? Não, hoje eu não vou fazer isso aqui não. Vou fazer uma caminhada. Quando eu tomava essa postura, tinha hora que eu saía às 8h30, 9 horas daqui, ainda saía orgulhoso. Tô trabalhando até tarde. Que porra, ninguém trabalha para ganhar dinheiro. O negócio de trabalhar até tarde, você tem que otimizar o tempo do trabalho. Você tem que criar... Eu dava aula 4 dias na semana, eu só dou 1. Eu falei, só dou aula 1 dia na semana. Por quê? Porque tem um dia que eu vou jogar bola. Tem outro dia que eu vou gravar um podcast. Tem outro dia que eu vou fazer... E se não for assim, meu amigo, a cabeça da gente não aguenta. A gente fica meio pneu. E a roça, vou tentar construir uma para mim lá na... Mas e o interessante é que quando você tem filhos, né? Aí você também reserva esse tempo para os filhos. Apesar de que chega a uma certa idade, adolescente não gosta muito dessa questão de área rural, mas aí você tem um pequenininho, que você... Outro dia eu postei até um vídeo do meu pequenininho ali, pedalando na areia, né? Então, você tem esse momento de brincar com seu filho, essa interação, de participar ali da infância dele. Então, e tem gente que às vezes trabalha, chega em casa já tarde da noite, e aí o filho nem vê. Eu passei por essa situação. Porque assim, não que eu estou aqui criticando meu pai, culpando ele por isso, mas é porque na época meu pai tinha que sair 5 horas da manhã, trabalhar em uma mineradora para chegar às 6 horas. E aí o nosso contato com ele era bem pouco, era naquele intervalo de 6, no máximo 10 horas da noite. Então era pouco contato, a não ser final de semana, um sábado ou domingo, né? Mas então assim, imagine hoje um pai que trabalha aí, você sai 6 horas da manhã, às vezes chega 10 horas da noite, às vezes trabalha num sábado e no domingo, ou trabalha viajando. Então assim, você tem que separar essa situação porque você acaba... Né? Eu tenho 36, prometi para mim que com 40 eu só trabalho até sexta, meio-dia. Vou tentar cumprir. Se eu conseguir, eu vou me esforçar. Você falou, filho, não deu ainda, a pessoa botar um filho ainda, misericórdia. Diacho, eu tô doido pra ter um, né? Daqui a pouco vem. Pega esse café aí atrás aí, que eu vi passar essa marca aí, pegue um só, pra puxar um aí. Se presente não for cair aí, que cai não. Vou mostrar pra galera aqui que meu amigo Dielson mandou pra gente, ó. Ele mandou um kit, né, gente? Só que ele mandou semana passada. Aí o kit já foi acabando, né? Eu consegui salvar dois pra trazer. Dá um abraço aí, galera da Nutricil. Café Nutricil, sabor diferenciado em sua mesa. Tava doido pra mostrar, porque eu quero tomar o café Nutricil, né? Eu tinha uns ali, eu já tomei um. Tem milho, tinha um kit com amendoim, com aquela canjica. Pô, muito legal. Obrigado a você, Dielson, a equipe aí da Nutricil Alimentos. Brigadão, viu? A galera tava fazendo resenha ontem. E Dielson ficou retado lá no baba. Mas disse que ainda bem que dos males, o menor. Gente boa. Um abraço pra você, meu amigo Dielson. Luciano Santos, chamei pra jogar bola, mestre. Ele disse, rapaz, eu jogo muito no seu nível do pessoal. Eu não gosto de jogar com perna de pau, não gosto de me misturar com perna de pau. Eu falei, não, Lula, a gente é só pra brincar. Tudo acabou não indo, não. Disse que não ia não, porque a gente não tinha a qualidade técnica dele pra poder jogar. É absurdo isso. Olha, eu nunca fui de jogar bola. Pra você ver que todo o sonho do garoto ali eu vou jogar bola no colégio, eu vou ser um jogador profissional. Eu nunca fui disso. Eu ia lá no baba, às vezes pegava no gol, ficava na zaga porque eu dava logo uma canelada no outro ali, mas nunca fui daquele de ter habilidade com a bola. Fiquei um certo tempo participando de muitos babas aí, mas aí depois, igual você falou, a gente falou aqui, chega um certo tempo, aí envolve filho, família, trabalho, e você acaba freando esse lado social, essa área esportiva, e você esquece. Eu já tenho mais de 12 anos que eu não jogo bola. Eu chamei meu amigo da Salvador Pescados. Rapaz, o áudio dele eu dei risada demais, velho. Ele mandou a resposta pra mim, porque eu converso muito com ele, não vou achar fácil o áudio não. Ele falou, grande Jorge, você tá querendo me matar. Eu fumo 2 carteiras de caldo por dia. Mas só fazia rir, velho. Eu não vou aguentar agora, eu só vou se tiver uma ambulância da SAMU esperando, uma confusão da rua. Ou seja, esse é o nível das pessoas que eu convido pro bar, né? Então você vê, a gente só vai lá suar, reclamar, xingar um ao outro, chutar a bola pra fora e vir embora pra casa. É só pra suar mesmo. É só pra... Mas é bom essa interação aí, né? Esse bate-papo com os amigos, né? Porque até serve como um certo escape, né? Muito. É necessário, cara. É uma situação necessária. Chegando aqui próximo do nosso final desse bate-papo, muito legal. Lhe agradeço de verdade a disponibilidade. Uma pergunta. O
que é que você ainda pensa em fazer daqui para frente? Qual é o seu planejamento? Você falar assim, não, é uma coisa que eu quero dentro da profissão. Eu tenho um sonho de fazer isso, eu tenho uma vontade de seguir nessa área. Alguma coisa que você tem em mente de projeto ainda? Ô Jorge, a gente tem vários projetos, né? Às vezes falta recurso. Mas, assim, o meu sonho é aplicar mais no conteúdo escrito, né? Ou seja, no blog 97 News, que é a empresa hoje que eu tenho, né? E eu tenho vontade de investir mais no conteúdo. Hoje tem essa questão também do audiovisual, do vídeo. Então, assim, hoje o internauta, ele quer muita interação. Às vezes, ele abre o celular que ele tem tudo na palma da mão. Então, assim, quanto mais conteúdo você tiver no seu site, por exemplo, uma página jornalística, mais conteúdo que atrai, que traga mais clientes para você, melhor é. Então, assim, meu projeto é investir no 97 News. Não que eu vou afastar da área do rádio, né? Porque foi a área que eu praticamente me criei, né? Hoje eu tenho 39 anos, só de rádio eu tenho 28 anos. Mas quero investir na plataforma digital. Legal. E com certeza vai ser ainda mais sucesso, porque você sabe o que está fazendo e tem, além de credibilidade, carisma e é um cara do bem. Mostra para a câmera aí que você participou aí do nosso Tema Livre Podcast. E a galera aí já faz o print também, né, Maestro? Para participar. Depois eu vou pedir para você colocar a marca 97 News aqui para a gente fazer a foto da capa do site, que pelo menos eu não vou precisar escrever matéria essa semana. Essa daí eu não vou precisar escrever. Essa daí eu já mando só a foto. Fala, ó, toma a foto, a matéria é sua. Mas não é fácil falar de si próprio não, viu? Não é fácil. É mais difícil, né? É mais difícil. Eu também acho. Às vezes você escreveu alguma coisa porque, às em vezes, primeira pessoa. você vai buscando muito do seu lado emotivo, né? Do passado. Porque, às vezes, a pessoa fala assim... Você está aqui hoje, né, me entrevistando, falando um pouco da minha trajetória, mas muitos não sabem, como é que o Luciano começou, né? Às vezes a pessoa pensa que é fácil, que você está ali naquele, vou dizer pódio, né? Não Sim. É que você é melhor do que ninguém, mas você está num certo patamar, mas você sofreu para chegar ali, Sim. Né? Foram várias consequências, vários nãos, né? Às vezes você visita uma pessoa para falar de um projeto, ela dá um não. Só que eu sou persistente. Eu sou daquele que a pessoa fala não hoje, amanhã eu torno bater na porta. E aí, você falou não aquele dia, mas vamos ver hoje, vamos rever hoje. Então, assim, não é fácil. Eu tive vários professores, né, várias pessoas que me incentivaram também, me deram aquela ajuda. Inclusive, o próprio gordinho, o Edgardo, ele tinha aquele jeito, assim... o pessoal falava meio truculento. Mas, assim... as coisas que ele passava pra gente era para você absorver. Então, assim, quem absorvia, aprendeu. Quem não absorveu, não aprendeu. Então, eu absorvi muita coisa, tive vários professores e agradeço. Agradeço a todos eles que me ajudaram, né, nesta área de comunicação, inclusive ao próprio Emanuel Araújo, a sua ex-esposa Fátima, e aos colegas ali de rádio que na época estavam com a gente também. Agradeço a todos eles, porque, assim... Se o Luciano Santos hoje, né, tem um certo reconhecimento, teve a participação de várias pessoas. Então, assim, é bom quando a gente reconhece que essas pessoas te ajudou a chegar naquele certo local, no pódio, como eu falei aqui. Tá? Então, eu agradeço bastante, porque eu não cheguei lá sozinho. Com certeza. Tive toda essa participação de várias pessoas. Então, isso é muito gratificante, é satisfatório você chegar aqui e trazer um pouco da trajetória da sua carreira e ser reconhecido pelo público, né? Às vezes as pessoas param a gente na rua, né? Falam assim, não sabia que você era Luciano Santos, porque às vezes ouve, né? Mas eu não sou muito de expor a minha imagem, eu não sou muito de expor a minha imagem. Agora, atualmente, que eu estou, né, ali na rede social, mas eu não era muito. Então, às vezes a pessoa fala, é você que é a Luciano da rádio, é você que o Cacá falava, é você que o Manelão fala, é você que os locutores às vezes falam lá no ar. Poxa, que legal. Então, assim, é muito bom essa retribuição do público. Sim, com certeza. E para você que não conhecia a figura do Luciano Santos, está aí no nosso Tema Livre Podcast. Obrigado, velho. Valeu pela participação. Obrigado a você, obrigado a toda a equipe aqui do Tema Livre Podcast. Eu fico muito feliz porque, assim, quando você falou do projeto, né, Tema Livre Podcast,
eu já sabia que seria um grande sucesso, porque você já veio construindo o projeto, né, nos bastidores. Sim. E não é igual que eu falei, não é fácil, né? É uma construção que ela vem ao longo tempo. E quando você me apresentou o projeto, eu falei, vai ser um sucesso. E com fé em Deus, ele vai chegar a um patamar que você pretende chegar. E fico muito lisonjeado em estar aqui, né, no Pra Tema gente Livre Podcast. E inclusive agora surgiu aí o Tema Livre Podcast com elas, né? Com elas. Então é interessante também, abrange outro público. E, claro, parabenizá-lo porque você está sendo inovador. A gente fala interior, você fala tanto do interior. Nós estamos no interior, aqui é o sertão, é a caatinga. E sair projetos como esses para mídia mundial, então você está sendo um desbravador. Então parabéns e obrigado mesmo por ter me convidado. Valeu, meu irmão. Eu que agradeço. Tamo junto. Galera, não esquece de se inscrever, deixar aquele like e, claro, compartilhar bastante aí o vídeo do nosso amigo comunicador Luciano Santos. Até a próxima.